Vamos lá, né? Fala pessoal, fala meu querido aluno, minha querida aluna. E aí galerinha, tudo certo com vocês? Como é que nós estamos? Tudo na paz, tudo na tranquilidade. E aí, bom descanso? Tiveram um descansozinho legal? Acredito que sim, hein? Acredito que o descanso tenha sido merecido, tenha sido bom demais. Lá, né? Eita, aqui, o retorno aqui explodiu. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tá tudo certo? Como é que tá o áudio aí? O áudio tá legal? Tá tranquilo? Vamos nessa, vamos nessa. Eu tô aqui com um retornozinho aqui, vendo os comentários de vocês. Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, então vamos nessa. E aí, curtiram as férias? Como é que tá aí? Tá alegando ainda? Não, deixa eu tirar só o cabelo do rosto aqui, porque... Rapaz, sério, Tiago, corta esse cabelo, bicho, tá? Dá nada, vai ficar maior. E aí, pessoal? Vamos nessa, né? Vamos embora, vamos continuar. Olha só, o que é que vai acontecer? Nós vamos estar trabalhando nesse momento. Eu não estou utilizando o quadro hoje, por quê? Porque nós vamos estar fazendo alguns comentários aqui no nosso slide, tá? Eu preparei um slidezinho bem legal aqui pra gente fazer todos os comentários e nós iremos responder algumas questões também, tá bom? Então, como é que vai acontecer? Vocês possuem um material de urbanização que já está na plataforma, tá? Esse material de urbanização já está lá disponível. As questões que nós iremos fazer hoje, né, que nós estaremos resolvendo agora, vão ser as questões iniciais. Lá vocês possuem 17 questões, tá? 17 questões para vocês fazerem, para vocês estarem desenvolvendo. E aí vocês podem estar fazendo, algumas nós iremos fazer, aquelas em que eu julgo que vocês podem ter uma certa dificuldade, eu coloquei exatamente lá para vocês estarem desenvolvendo. Deixa só eu ajustar aqui uma coisa, a taxa de transmissão, a taxazinha de transmissão, que ela tá bem baixa, né? Acredito que agora que tá... Eu acho que agora vai. E aí, tá tudo, só tá alegando um pouco, né? Deixa eu desconectar e conectar aqui novamente. Vou tirar aqui o... E aí, agora foi, né? Acho que agora deu certo. Agora vai. Bom, aí voltou aqui as atualizações. Bom, tudo certinho. Vamos nessa. Deixa eu só ver se está tudo certo aí. Está tudo em ordem aí, tá, né? Tava alegando, agora não tá mais. Agora não tá mais. Agora tá tudo certo, tudo certo. Pronto. Eram os enquadros aqui, as taxas de enquadro que estavam erradas. Vamos nessa, né, pessoal? Olha só.
Nós vamos estar continuando a nossa aula, né? Na nossa primeira aula nós falamos sobre a questão vinculada à urbanização, não é? Na urbanização nós falamos ali sobre os fenômenos ambientais que estavam vinculados ao território brasileiro, também em escala mundial. Agora nós estaremos falando um pouco mais, trazendo aí as características gerais do Brasil, impactos ambientais. Então, vem comigo aqui. Olha só, a primeira coisa que eu quero que você observe comigo está relacionado à urbanização que vai representar, tá? Quando a gente fala de urbanização, tá aqui, ó, prepara a canetinha aí, viu? A urbanização, esse termo urbanização, ele vai representar a expansão, nada mais nada menos, não é, do que a expansão das áreas urbanas. E quando a gente fala nessa expansão, nós teremos algumas características básicas aqui, tá? Primeira coisa, o aumento populacional é um fator extremamente interessante. O aumento populacional, porque nós sabemos que a população, tanto brasileira quanto a população em escala mundial, ela tem aumentado em algumas áreas e também tem diminuído de maneira drástica. Não sei se vocês chegaram a ver essa semana que o Brasil teve o ano em que nós tivemos aí a presença da menor taxa de natalidade já registrada na história. Chegaram a ver isso? A menor taxa de natalidade. E aí tem uma coisa muito triste relacionada a isso, né? Muitas pessoas que foram entrevistadas relacionadas a essa questão, elas alegaram a questão sobre os transtornos de mulheres que não querem ter filhos por medo dos seus filhos nascerem com algum transtorno, ou o espectro autista, ou a questão relacionada à síndrome de Down, ou a questão relacionada à UTEA, então, que é o espectro autista, né? Que é a questão relacionada ao TDAH. Então, é bem triste isso, porque a galera, os pais que possuem filhos que têm algum tipo de transtorno, que tem alguma necessidade vinculada à acessibilidade, eles ficam irados, né, por causa desses comentários. Nós vamos ter também a ocupação do território, outro fator importante. A ocupação territorial, outro fator. Nós sabemos que essa ocupação territorial é uma ocupação territorial que ela é completamente diversificada, ela é diversa, tá? Nós temos a chamada má distribuição pelo território, não é isso? Relacionado à ocupação, e teremos a intensificação das funções urbanas. Professor, como assim a intensificação das funções urbanas? Aquela questão sobre o comércio, não é? O desenvolvimento do comércio, a questão relacionada à base da indústria, não é? A evolução da carga industrial, do setor de serviços também, a questão da administração pública. Então, essa intensificação, ela termina gerando problemas na própria sociedade. Por quê, professor? Porque muitas vezes a sociedade ela não tem o aparato para consolidar essas necessidades e isso termina ocasionando problemas. E esse problema ele está historicamente associado aos processos evolutivos, como por exemplo a Revolução Industrial, lá no século XVIII, no século XIX, quando você tem a migração, não é, do campo para a cidade, o êxodo rural, que o campo passou a alimentar aí as grandes cidades.
Então, se a gente fosse conceituar a palavra urbanização, não é, nós vamos ter o processo de concentração da população nas diversas áreas rurais. Então, é isso que a gente tem que entender. Beleza? Tudo certo? Agora, professor, vamos lá. Eu tenho essa urbanização que vai ser dividida em 2 pontos. Vamos só dividir aqui. A urbanização, ela vai acontecer em 2 áreas específicas que a gente tem que observar. Primeiro, a urbanização nas nações desenvolvidas. As nações desenvolvidas. Professor, é diferente esse processo de desenvolvimento das nações que estão aí em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos? Muito, muito. Você pega aí países desenvolvidos que são chamados de países centrais, né? A exemplo aí dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão. Esses países, eles vão ter uma taxa de urbanização que vai se desenvolver de maneira gradual. Tá aqui, ó. Desenvolvimento de forma gradual. Desenvolvimento de forma gradual. Deixa eu ajustar aqui que eu graduo. De forma gradual. Tá? E esse desenvolvimento de forma gradual ocorreu devido ao quê, professor? Acompanhado pelo processo de industrialização. Acompanhado pelo processo de industrialização. Tá? E essa industrialização, ela fortificou o que nós chamamos de Estado moderno. Estado moderno. Não é? Vocês lembram disso? Então, o crescimento das cidades, ele foi controlado por diversas políticas públicas. Porque isso é interessante da gente desenvolver, essa questão sobre políticas públicas. Não é? Agora, quando a gente fala nesse desenvolvimento gradual aqui, vinculado aos países desenvolvidos, nós vamos ter a infraestrutura básica, não é? Infraestrutura básica, não é? Que é a questão do saneamento, do transporte, a questão da moradia, a questão vinculada à legislação, essa legislação vinculada ao uso do solo, como o solo ele era distribuído para não gerar aqueles problemas que nós vemos no Brasil, porque tudo isso vai estar ao contrário dos países periféricos. Isso países subdesenvolvidos, países emergentes, tudo bem? E também a questão das políticas sociais vinculadas à migração. Vinculada à questão da migração, que até hoje esse fator é um fator de extrema preocupação por conta das nações desenvolvidas. Olha só, lembra lá do Brexit? Lembra lá do Brexit? Que é a saída do Reino Unido da União Europeia? Bom, pronto. Uma das características do Brexit foi exatamente essa questão migratória, para controlar as bases de imigração desses países que enviam, ou até mesmo que, devido às causas das guerras, devido aos conflitos, eles terminam migrando para esses países, principalmente relacionados à Europa. Então bate um printzinho aí, que eu vou passar, para a gente colocar a urbanização nos países subdesenvolvidos. Beleza? Então bate um printzinho aí, beleza. E aí a gente vem para fazer esse comparativo com as nações subdesenvolvidas. Aí aqui entra panoramas vinculados ao território brasileiro, que são os chamados países periféricos. Países periféricos. Agora isso vai estar relacionado à América Latina, à África, à Ásia, e você sabe que essa urbanização ela aconteceu de maneira tardia.
ela vai se desenvolver de maneira acelerada, ela vai se desenvolver de maneira gradual, e a gente pode até colocar essa informação aqui, que é exatamente aí, ó, vai ocorrer no século XX, vai ocorrer diretamente no século XX, só que quando ela ocorre no século XX, ela vai ocorrer de maneira acelerada, ela vai acontecer de maneira desordenada. Dá para entender? Então, isso aqui desencadeou uma explosão urbana. Olha esse termo aqui, ó. Explosão urbana, tanto relacionado à própria configuração da urbanização, quanto também na configuração e no posicionamento da própria sociedade. Agora, isso daí fez com que nos países, principalmente subdesenvolvidos, viesse a se desenvolver uma série de necessidades. Exemplo, vamos colocar aqui três causas que foram consequências aí desse crescimento explosivo. Nós vamos ter a modernização agrícola. Lembra lá da modernização agrícola? A questão, modernização agrícola, não é? A modernização agrícola, que vai fazer o quê? Que vai gerar um impulso dos trabalhadores. O impulso dos trabalhadores rurais. Para onde? Os trabalhadores rurais para onde? Em busca de melhores condições de salário, em busca de melhores condições de vida, em busca de melhores condições para sua família, propagando aquela ideia do que nós chamamos de êxodo rural. Beleza? Aí vai gerar também a concentração fundiária. Lembra lá? A concentração fundiária. Não é? Essa concentração fundiária bastante desigual. E se a gente vem para o território brasileiro, isso termina ocorrendo de maneira bem mais acentuada no Brasil, não é? Bem mais acentuada. Por quê? Porque no Brasil, devido à questão histórica, à base histórica, você vai ter essa concentração muito explícita nas áreas, principalmente ali do Nordeste brasileiro. Não é? Então você tem a chamada também aqui, ó, a atratividade das cidades. Como assim, professores? A atratividade das cidades? Pela oferta. Ainda não consegui entender, você vai entender agora. Nós vamos ter a questão do emprego, a busca pelo emprego, e também os serviços básicos. Serviços básicos. Então, esses são os problemas relacionados à própria industrialização que fez com que a urbanização viesse a ter esses diversos problemas. Não é? Então, vai existir um termo que eu quero colocar aqui para vocês, que é um termo que é bem interessante. É esse aqui, ó. A urbanização sem industrialização. Professor, não entendi. Como assim a urbanização sem industrialização? Quem falou esse termo aqui foi um geopolítico, geógrafo bem interessante, chamado David Harvey. Ele vai falar sobre essa urbanização sem a industrialização, que é a urbanização da população que se desenvolve nas áreas das cidades de maneira adjacente, que não tem acesso às condições e ao desenvolvimento básico da própria urbanização. Beleza? Então, e aí? Deu certo? Colocaram aí? Tudo bem direitinho? Fácil, não é não?
Até agora, professor, tá em ordem demais. Tá em ordem demais. Agora, professor, tem um ponto que eu sempre falo para vocês, que é a questão vinculada à sustentabilidade. Vamos pegar aqui o outro termo? Vamos pegar aqui o outro termo? A questão sobre a sustentabilidade. A sustentabilidade no âmbito urbano. Olhe, enquanto vocês fizerem prova, enquanto vocês estiverem fazendo prova, vocês nunca vão deixar de estudar esse danado aqui, ó. Sustentabilidade. Ah, professor, não aguento mais falar dessa bexiga aí. Exatamente. Sustentabilidade. 2030. Lembra lá? A ONU, ela vai instituir os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, que são as 17 ODS. Professor, eu tenho que saber essas 17 ODS? Por enquanto, não. Mas se você pegar essas 17 ODS aí, você vai ver que algumas apresentam características que precisam ter uma atenção mais específica. Como é o caso aí, por exemplo, da erradicação da fome, a questão da ODS 3, que vai falar sobre o princípio da vida e etc. Tá bom? Então, o que é que a sustentabilidade tem a ver com a urbanização? Esse pontozinho aqui, ó, ele é extremamente importante, que é o reconhecimento do direito à saúde. E aí, essa questão sobre a saúde, tá bom? Quem é que vai propor isso daqui, professor? Quem é que vai propor isso daqui? Esse carinha aqui, ó, chamado Henri Lefebvre. Gostaram do meu francês? Por quê? Porque ele vai desenvolver uma concepção de sustentabilidade embasada na evolução, na construção dos espaços urbanos. O processo de construção de um espaço urbano cada vez mais inclusivo. E entra esse termozinho aqui, ó, inclusão, tá? Inclusão, tudo embasado nas chamadas ODS. Inclusão, a questão das áreas verdes que devem ser instituídas na urbanização, a questão da participação, eu até coloquei no nosso material, não sei se eu coloquei, se eu não coloquei, eu vou colocar na aula sobre população, que fala exatamente sobre a acessibilidade. A questão sobre a acessibilidade. Vocês estão copiando, né? Estão copiando aí. A questão sobre acessibilidade. Quando se fala em acessibilidade, meu amigo, a justiça social, ela vai entrar em pauta demais sobre esse ponto. Então, o que é que eu quero trazer aqui para vocês? Quando a gente fala nesse âmbito da própria sustentabilidade, na questão da urbanização, nós lembramos logo dessa característica aqui, ó, o planejamento urbano. O planejamento urbano. Ah, professor, esse é um grande problema, não é? E quando a gente fala no planejamento urbano, lembra logo do uso do solo. Vocês lembram que nós falamos sobre essa questão? Sobre a questão do adensamento controlado vinculado à gentrificação?
entra essa questão sobre a preocupação com a gentrificação. Pronto, quem mora em São Paulo? Quem mora em São Paulo sabe o transtorno que é do deslocamento da população das áreas adjacentes, das cidades ao redor, dos bairros mais distantes para o grande centro. Pessoas, elas pegam aí 3, 4 ônibus para ir, né, transporte, porque geralmente é um metrô, 2 ônibus, aí para voltar também. Pessoas que saem de casa às 4h30 da manhã para chegar no trabalho às 7h30, 7 horas. Sai de lá de 6, chega em casa de 9. Galera, é para tomar banho, comer alguma coisa, dormir para acordar de novo. Tem noção que é isso? O transtorno que é. E a qualidade de vida, ó, ela vai lá embaixo. Então, quando a gente fala nessa questão, não é? O que é que se precisa para você ter um planejamento urbano e um uso do solo cada vez mais adequados vinculado à urbanização? A adoção de políticas públicas. A adoção de políticas públicas que venham a trazer benefícios para a sociedade. Tá? Agora, essas políticas públicas, elas precisam ter um objetivo. Eu vou até colocar aqui, limitar a expansão, Que expansão é essa? Me digam aí no chat. Eu sei que eu vou ficar no vácuo, mas eu vou perguntar. Que tipo de expansão é essa? Se eu tenho a adoção de políticas públicas vinculadas ao planejamento urbano sustentável para controlar o uso do solo, eu tenho que limitar o quê? Que tipo de expansão é essa? Qual é a expansão que gera um grande problema na própria urbanização? O que é que a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal tem que colocar em prática? Qual é o tipo de expansão? Me falem aí, eu vou até colocar aqui para vocês estarem dando uma olhada. Qual é o tipo de expansão que tem que se colocar? Falem aí para mim no chat. E aí, qual é o tipo de expansão? Vou até tomar uma aguinha aqui, na minha garrafinha super moderna que a minha filha me deu. Que a minha filha me deu, não. Que ela esqueceu aqui no estúdio. Vou colocar aqui para não sair. Muito bem, muito bem. Uma pessoa respondeu aí, ó. Não está aparecendo aqui para mim, mas eu sei que respondeu a expansão horizontal. Horizontal. O povo tímido, né? O povo tímido. Tá aí, ó, a expansão horizontal. Agora, essa adoção de políticas públicas, ela vai fazer o quê, professor? Ela precisa promover alguma coisa? Precisa. Ela tem que promover fatores expressivos. Por exemplo, promover, tá? O controle do adensamento. O controle do adensamento, tá? Por quê? Com o objetivo de quê? De garantir para a própria população moradia digna. Moradia digna nas áreas. Essas áreas aqui, elas são o quê? Eu vou até colocar aqui em vermelho, ó, nas áreas centrais. Nas áreas centrais, que é exatamente a área comercial. É muito difícil, pessoal, você encontrar um emprego, você morando numa região extremamente distante. É muito difícil, tá? O empregador, quando ele vai contratar uma determinada pessoa, ele pergunta logo onde é que a pessoa mora. Se a pessoa mora distante,
das áreas, se ela mora distante do trabalho, ela já perdeu um emprego lindo, magnificamente, perfeitamente, singelo. Ela já perdeu, tá? Beleza? Bata um printzinho aí que eu vou passar. Beleza. E um outro ponto também, bem interessante sobre essa questão da sustentabilidade no âmbito urbano, tá na mobilidade. Tá aqui, ó. Mobilidade. Cara, o que eu ia fazer no quadro, tô fazendo aqui. Eu ia escrever no quadro, tô fazendo aqui no coisa para vocês. Tá até legal também, tá até legal. A questão sobre a mobilidade sustentável. Sustentável. Quem não está conseguindo acompanhar, não se preocupa não, tá? Quando terminar a aula, eu vou salvar o slide comentado, tá? Vou salvar o slide comentado e vou colocar lá no grupo para vocês. Beleza? Então, o que é a mobilidade sustentável ela vai trazer? O que é que ela vai trazer? O que é que ela vai oferecer relacionado à sustentabilidade da urbanização? Ela vai incentivar ela vai trazer um incentivo às modais alternativas. Ah, professor, mas isso daí é inviável. Por exemplo, como é que a gente vai criar uma ciclofaixa, por exemplo, na Grande São Paulo? Tem, tá? Aí, dessas modais, vamos dar um exemplo claro, um exemplo clássico? Ciclofaixas é um exemplo. Metrô é um outro exemplo. Ônibus elétricos. Beleza? Então, qual é a grande sacada dessa questão sobre a mobilidade sustentável? É simplesmente aumentar a qualidade de vida da população? Não. A diminuição dos índices de poluente, a diminuição do CO2. Então, o incentivo dessas modais alternativas, elas possuem dois objetivos. Vamos lá. Objetivos. Vamos colocar aqui os dois. Vou colocar até em vermelho aqui para a gente. Primeiro, o aumento da qualidade de vida. O aumento da qualidade de vida e a diminuição das cargas poluentes. E a gente entra, sabe em quê? Na questão da emissão de CO2, o dióxido de carbono. Então, eu até tô prolongando um pouco essa questão sobre a sustentabilidade, porque vai vindo as ideias, eu vou colocando aqui para vocês, mas eu ia colocar só essa partezinha aqui do planejamento urbano, porque é interessante falar sobre essa questão do planejamento urbano para a gente ir para os impactos. Mas aí tá vindo as ideias aqui relacionado a algumas provas que a gente já fez para ficar melhor da gente desenvolver. Outro ponto também, esse aqui, ó, a recuperação devida de áreas verdes. Olha só. E também dos chamados rios urbanos. Não sei onde vocês moram aí, mas toda a cidade que se preze, toda a cidade que apresenta uma alta taxa de urbanização, que tem uma caracterização natural muito forte, sempre vai ter um rio que é extremamente poluído. Sim ou não? Sempre tem um rio que é muito poluído. Por quê? Por causa da emissão clandestina, as comunidades ribeirinhas que moram nessas regiões, que terminam até mesmo emitindo lixo nessas áreas.
Beleza? Então, o que é que a gente pode colocar aqui como característica dessa recuperação das áreas verdes? Nós vamos lembrar desse termo aqui, ó, a renaturalização, dos espaços urbanos, a renaturalização. Chega, pai. Dos espaços urbanos, tá? Agora, como é que se pode desenvolver essa renaturalização, professor? Como é que eu posso fazer com que essas áreas ela possa ter uma renaturalização? A reabertura de rios canalizados é uma alternativa, rios canalizados, tá? A criação de parques urbanos. Lembra lá a questão das praças? Isso daí aumenta a qualidade de vida, tá? Por quê? Porque isso vai gerar exatamente esse ponto, o aumento na qualidade de vida da população. O aumento na qualidade de vida da população. Eita, professor, agora eu tenho uma coisa para falar. Eu também tenho. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Olha só. Uma certa vez eu tive a oportunidade de trabalhar numa determinada escola. Se liga. Que essa escola, ela ficava numa área em que na frente dessa escola tinha um terreno baldio gigante. E tinham ruas específicas nesse terreno baldio. Muitos carros passavam por ali. Era uma zona central, tá, daquele bairro. E o que acontece? Eu estava trabalhando na escola tal, de repente a gente ficou sabendo, através das fofocas, que a escola tinha sido vendida. A escola foi vendida para um sistema de ensino aí gigante. Diz que os donos, né, a galera que fazia parte, vendeu aí por milhões de reais. Vamos colocar aqui um preço específico. 5 milhões a escola foi vendida, né? Pronto, beleza. A escola foi vendida por 5 milhões. O que aconteceu? 2 anos depois, eu estava ainda trabalhando nessa escola. O prefeito fez uma grande reforma. E aí fez uma praça gigante na frente do colégio, naquele terreno baldio. Revitalizou as ruas daquela praça. Os apartamentos que antes ali custavam 200 mil reais, passou a custar 600, 700 mil reais. E aí a escola ficava exatamente ali no ponto estratégico onde estava o centro de vivência, onde estava o parque. Cara, se arrependimento matasse, eu acho que essa galera que vendeu a escola já não deve estar nem os ossos. Porque, por exemplo, se eles venderam a escola 5 milhões de reais, depois dessa construção, depois dessa revitalização, desse parque, dessa arborização, dessa renaturalização do espaço urbano, a escola fácil ia valer uns 20, 30 milhões de reais. Nossa, professor, isso tudo. Porque ficou uma coisa maravilhosa. Eu passo na frente do colégio, a coisa é de outro mundo. A escola chega a dar um destaque para a escola. Diga aí. Então, não é simplesmente a qualidade de vida.
é também a questão comercial. Sacaram? Às vezes, a irmã do prefeito mora ali perto, o sobrinho do prefeito, a filha do prefeito, o próprio prefeito. Entenderam? Então, existe um jogo de interesses gigante relacionado a isso. E para a gente encerrar esse ponto sobre sustentabilidade, um último pontozinho aqui que me veio à mente. A justiça ambiental. A justiça ambiental. E o direito à moradia. Sacaram aí a ideia? Coloquem aí justiça ambiental e o direito à moradia. Ah, professor, então isso daí traz o que relacionado à ideia vinculada à justiça ambiental? Isso daí tem o objetivo de garantir acesso igualitário. Acesso igualitário. Ao quê? Às dependências da cidade. Acesso igualitário à cidade. Então, isso vai envolver o quê? O que é que isso vai envolver? O combate, olha só esse ponto aqui, ó. O combate à especulação, imobiliária, que é um dos grandes problemas hoje, desses desenvolvimentos, tá? Desse crescimento desenfreado. Implementar, olha só, eu vou até destacar esse ponto, zonas especiais de interesse social. Sabe o que é isso daqui? Isso daqui é o que a gente chama, no serviço público, de ZEIS. Zonas especiais de interesse social. E também promover programas de habitação popular. Agora, essa promoção de habitação popular, ela é feita de qualquer forma? Ela é feita de todo jeito? Não. Ela tem que ter uma infraestrutura adequada. Infraestrutura adequada. Então, essas aqui são as bases de garantia, tá? De garantia do acesso igualitário às cidades. Então é um ponto que a gente olha assim e faz, caramba, será que isso dá certo? Dá certo. Agora, a questão é você ter investimento o suficiente para você poder desenvolver algo que venha trazer uma melhoria para a própria urbanização. Isso daí é algo que a gente sempre tem que ter em mente. Tá bom? Agora, professor, vamos lá. Nós sabemos que a sociedade ela passa por imensos problemas, não é? São problemas vinculados às taxas de urbanização,
são problemas vinculados à própria educação, onde a própria sociedade utiliza o lixo, o descarte de maneira completamente errada, desordenada. Nós temos aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que institui aí, normatiza a forma até mesmo como as empresas elas precisam gerar esse descarte. Vamos fazer uma lista só para a gente encerrar a nossa aula, né? Que, cara, já tem 6h50 já, meu amigo. Caramba! Diga aí. Bom, só para a gente encerrar aqui, falando e trazendo essa questão sobre os impactos ambientais e os impactos sociais. Vamos começar pelos impactos sociais. Vamos colocar aqui, ó, problemas sociais urbanos. Problemas sociais urbanos. Eita, professor, isso aqui em prova é gigante. Exatamente. Quando você fala de problema social, você tem que ter uma listinha na parede do seu quarto. Tem lá, ó, na parede do quarto, né? O mapazinho mental. Problema social, problema ambiental. Eu vou resolver isso para você agora, tá? Problemas sociais, professor. Vamos lá. Primeiro, favelização. Primeiro de todos, favelização. Isso daqui, meu amigo, a galera pira em prova. Favelização. Tá? E isso está relacionado o quê? A expansão de habitações precárias, sem nenhuma condição, sem nenhum desenvolvimento. Agora, essas habitações precárias, elas estão instituídas em áreas irregulares. Tá? Ela não vai ter nenhum tipo de infraestrutura. Nenhum tipo de... Eu vou até destacar a palavrinha aqui, ó. Nenhum tipo de infraestrutura. Nenhum tipo de infraestrutura. E aí, qual é a grande consequência que a gente tem vinculado a essa zona de infraestrutura, que não há infraestrutura, tá? As favelas. As favelas, ou mais conhecidas como comunidades. Ou mais conhecidas como aglomerados. São os famosos aglomerados suburbanos, tá? E isso daqui é consequente de dois fatores. Essas favelas. Dois fatorizinhos aqui que a gente sempre tem que tratar, tá? Primeiro, a exclusão social. A exclusão social e a especulação imobiliária. Especulação imobiliária. Meu amigo, a favelização é um ponto que cai demais em prova. E cai muito, 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 muito. Beleza? Favelização. Sabe um outro termozinho que despenca em prova? Sabe um outro termozinho que despenca em prova? É esse aqui, ó. Olha só. Segregação socioespacial. Meu amigo, quando a gente fala essa palavrinha segregação, ela deve perseguir vocês, né?
Isso serve até como repertório sociocultural para uma redação. Essa palavrinha segregação socioespacial. Não é? E aí, eu sei, professor, que quando a gente fala de segregação, estamos falando de separação, de diferença socioespacial, sociedade do espaço geográfico. Espaço geográfico. Então você tem, é a separação física. É a separação física. Não é? Essa separação física, ela está entre ricos e pobres. No Brasil, isso aqui acontece demais. Eu não estou falando do PPP não, viu? Do Pobre Premium Plus. Porque tem uma galera, meu amigo, que é pobre, que gosta de ser tratado como rico e gosta de dar uma de rico. Tá aí, ó. Ricos e pobres. Tá? Agora, isso nos centros urbanos, tá? Então, o que é que essa separação, essa segregação espacial, ela vai ocasionar? Ela vai ocasionar um fator que já caiu em prova, que é isso aqui, ó. As chamadas ilhas de calor, não, ilhas de riquezas. Quando a gente fala nessas ilhas de riqueza, estamos falando de quê? Disso daqui, ó, dos bolsões de pobreza. Essa grande divergência das ilhas de riqueza. E aí, quando a gente trata, já foi tema de questão isso aqui, tá? São os condomínios. Os condomínios fechados. Lembra lá? Os condomínios fechados, aquela questão sobre muros, tá? Condomínios fechados, beleza? Que vai gerar uma habitação integrada. Integrada. Eita, meu amigo, agora, professor, o senhor foi no âmago. Foi no coração do problema. Exatamente. Pense numa questão que traz aquela ideia, né, de separação, aquela questão sobre divergência, não é? Então, essa questão sobre segregação, meu amigo, ela é fantástica em prova. Estão colocando aí? Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu ajustar aqui, eu já utilizei todas as laudas? Já. Deixa eu ajustar aqui, que eu terminei colocando algumas aqui e já utilizei todas. Deixa eu ajustar aqui para a gente poder fazer os nossos comentários. Pronto. Foi? Foi. Olha aí, vamos lá. Vamos colocar os dois últimos problemas? Problemas sociais. Ó, eu não vou colocar, eu ia até colocar a questão sobre mobilidade urbana, mas a gente já falou sobre mobilidade urbana, então não vou falar sobre isso não, tá? Violência e criminalidade. Caramba, professor, era o que estava faltando. Tem mais problemas sociais? Tem muitos. Só que aqui a gente já tratou sobre eles demais. Quando a gente fala sobre a favelização, você lembra logo da desigualdade social, não é? Desigualdade social, a exclusão, a questão da própria renda, não é? Da má distribuição de renda. Se você está sentindo falta desses assuntos, ele está exatamente aqui na questão sobre favelização, tá? E aí, violência e criminalidade. Professor, falando sobre esse tema, violência e criminalidade, o que é que eu tenho que ter em mente aqui? Que essa violência e criminalidade, ela é fruto de uma urbanização desigual.
é uma consequência. Urbanização desigual. Beleza? Agora, essa urbanização desigual, ela está associada ao quê? Ela está associada à questão do desemprego, ela está associada à questão do desemprego, ela está associada à falta de políticas públicas, à falta de políticas públicas, porque é isso que vai desenvolver, tá? O aumento da violência, não é? Então você tem, além desse aumento da violência, você tem a criminalidade. Aí entra um termo que o próprio David Harvey falava, que inclusive o Milton Santos também dizia, que era a criminalização da pobreza. Tá aqui, ó. A criminalização da pobreza. Aquela ideia de que quem só é criminoso é quem é pobre. Você olha logo, muitas pessoas têm esse olhar. Eu, particularmente, eu não tenho. Tá? Eu não sou hipócrita, não. Eu realmente não tenho. Aquela ideia da área de favelização. Tem gente que olha a favela e já faz analogia com a questão do tráfico de drogas. Sobre a questão das milícias. E não é assim. Não é assim. Quem já teve oportunidade de andar pela favela da Rocinha, viu o quanto é rico a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, relacionada à cultura. Claro que existem as suas nuances. Existe a questão do perigo, a questão do tráfico, existe a questão relacionada à criminalidade, tudo bem. Certo? Você tem que subir com responsabilidade, com um guia, com alguém. E ali você tem muitos projetos sociais. Educação, cultura, esporte. Tem muito projeto social. Não é? Tem o seu lado da criminalidade? Tem. Mas também tem o seu lado cultural. Tem um lado onde as pessoas elas podem visitar, tem restaurantes lá em cima. Agora, existem morros no Rio de Janeiro, São Paulo, não é? Você tem aí Espírito Santo também, Bahia, que tem locais que você não deve ir sozinho. Você não deve ir. Uma vez eu viajei, vou colocar aqui para você estar fazendo um comentário, vou só contar uma história a vocês. Uma vez eu viajei, eu fui para o Rio de Janeiro, né? Eu fui ministrar uma aula com um determinado grupo de uma empresa que eu trabalho até hoje. E eles me chamaram para ministrar essa aula. Aí eu fui, né? Viajei e tal, fui, beleza. Aí o que acontece? A aula ia ser no sábado, o dia todo. A gente chegou lá na quinta-feira à noite. Na quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, os cabas chegam. Bora! Aí eu abri a porta assim, a gente tava no hotel, abri a porta assim, o que foi, macho? Bora! Toma uma, bicho. Eu disse, meu irmão, não bebo não, cara, eu quero não. Bora, meu irmão, bora! Meu irmão, lá vai os caras me levar pra base ali da favela da Rocinha, onde vende um galeto de um paraibano raiz. Não sei se vocês conhecem. Bicho, eu fui com medo, eu disse, meu irmão, eu assisto Fantástico, velho. Eu sei que eu vou morrer aqui, eu vou morrer. Eu vou morrer aqui. Os cabas, vai não, pai, fica calmo. Aqui tá todo mundo em casa. Todo mundo em casa. Aí teve um colega meu, Alan. Ele disse assim, se preocupa não, Tiagão. O baiano tem consciência social. Eu disse, vai te lascar, meu irmão. Tu tá ficando doido de dizer um negócio desse aqui, é? Aí eu não consegui descansar. Eu não consegui relaxar até eu chegar na bexiga do hotel. Tu acredita? Mas não é só lá não, viu? Uma vez eu fui ministrar uma aula em Natal, eu
eu ia ministrar aula no sábado, na sexta-feira à noite, 8h30 da noite, bateu uma dor de cabeça em mim. Eu disse, eu vou na farmácia. Galera, eu fui na farmácia. Quando eu saí na rua, não tinha um pé de gente. Eu disse, eu tô no apocalipse zumbi, ou tá acontecendo, ou o povo foi arrebatado e eu fiquei, tá acontecendo alguma coisa. Aí eu fui na farmácia, bati lá no vidro da farmácia. Eu disse, aí o caba lá dentro, diga. Eu disse, meu irmão, quero entrar. Aí o caba fez, não, tá fechado. Eu disse, meu irmão, são 8h30 da noite, pô. Ele fez, não, vaza, vaza. Aí eu, o que é que tá acontecendo? Aí eu, dor de cabeça da porra, fiquei a noite todinha na bed. Quando foi no outro dia, eu fui ministrar a aula. Quando eu cheguei, eu dando aula lá, tal, foi um concurso que teve da GC, foi da CGE de Natal. Aí eu, foi, Controladoria Geral do Estado, foi, do Rio Grande do Norte. Aí eu com a galera, né? Aí eu dando aula e tal, aí eu peguei, aí eu disse assim, ô pessoal, vem cá. Ontem à noite eu saí, a turma já olhou assim pra mim, ó. Aí ontem à noite eu saí, eu tava com dor de cabeça, tava no hotel e tal, eu desci e fui na farmácia. Quem é de Natal sabe, né, que tem uma rua chamada Salgado Filho. Nessa rua Salgado Filho tem um McDonald's. Na frente do McDonald's tem um hotel, que eu acho que nem existe mais, chamado Hotel Maine. É o Maine Hotel. É um hotel bem antigo, bicho. Um negócio, um medo da porra daquele hotel. O cara sair de noite, você escuta uma zoada muito tosca. O elevador, ele sobe e desce sozinho. É um negócio de outro mundo, macabro assim. Parecia que eu tava num filme de terror. E eu escutava passo de madrugada. Tinha uma porta dentro do meu quarto que estava fechada. Eu não sabia onde é que dava aquela porta. Mas tudo bem, tem coisas aí. Aí eu conversando com a galera, a turma fez, professor, pelo amor de Deus, o senhor tá ficando doido. Aí eu disse, o que foi? Professor, aqui em Natal tá toque de recolher. Isso foi, sabe quando, pessoal? Isso foi em 2018, ou foi foi em 2019, 2020. Quando teve aquela chacina em Alcaçuz, em que quem estava controlando a entrada e saída de Natal era o sindicato da RN. Não sei se vocês lembram disso daí, que teve um moído. E eles fizeram um toque de recolher e meu irmão, a turma, professor, o senhor tá ficando doido, o senhor quer morrer. Aí pronto, aí eu disse, graças a Deus eu tô bem. Quando foi de noite, tava todo mundo no carnatal. Tu acredita? A minha aula com 8 pessoas, de manhã deu mais de 100, mas quando foi à noite deu 10 pessoas. Eu disse, meu irmão, ou duas uma, ou a galera tá me cancelando ou ninguém gostou da aula. A turma, não, professor, o senhor não se preocupe não, que a turma tá no carnatal. Como a aula tá sendo gravada, o pessoal vai assistir depois. Aí eu olhei assim, eu disse, galera, tá faltando 40 minutos para terminar a aula, vamos embora? A turma, bora, professor, eu digo, bora, puxei, ó. Oi-se embora pro carnatal. Aí, menino, foi bom demais, viu? Foi bom demais. Aí pronto, eu podia andar na rua, da bexiga da porra do carnatal. Mas pense no negócio que foi 2 livramentos que Deus ele me deu, né? 2 livramentos. Foi não, professor, que o senhor foi beber? Não, foi 2 livramentos que Deus me deu. Ei, aí vamos lá. A essa questão sobre a criminalização da pobreza. É só pra gente observar isso daí. Beleza? A questão sobre a facção de criminosos e etc. Tá? Isso daí acontece muito. E aí, o que é que vai acontecer? Vamos colocar aqui, para a gente encerrar, os problemas. Eu coloquei aqui sociais, não foi? Foi. Os problemas ambientais. Urbanos. Ah, professor, tem muito. Problemas ambientais urbanos? Vixe, professor, é o que mais tem. Problema ambiental urbano? Ah, isso aqui a gente é fera, exatamente. Eu não vou nem me prolongar muito nessa questão dos problemas ambientais urbanos, porque vocês já são gatos escaldados já desses problemas aqui. Ó, vamos colocar alguns aqui que a gente lembra? Poluição do ar, não é? Poluição do ar é um exemplo, tá? Ilhas de calor, as ilhas de
calor é um outro exemplo. As enchentes, tá? Essa enchente aqui, ela ocorre devido à impermeabilização. Lembra? Impermeabilização do solo devido à emissão de lixo. Os corpos hídricos, os problemas vinculados aos lençóis freáticos, tudo isso está relacionado a esses problemas, tá? Agora, falando sobre essa questão da poluição do ar, vamos colocar um termo aqui que é bem interessante. Lembra lá desse termozinho aqui, ó? O smog fotoquímico. Pronto. É um exemplo, tá? Beleza? Que é ocasionado devido ao excesso de veículos particulares, né? Ilhas de calor, professor. Ilhas de calor. O que é que ocasiona aí essas ilhas de calor? Essas ilhas de calor, eu vou colocar algo que geralmente a gente não coloca aqui, quando a gente está falando sobre esse conteúdo. A questão da evaporação. A evaporação. Por quê? Porque a grande concentração de CO2 termina provocando a retenção de calor. Tá? Então você tem áreas quentes aos arredores. Isso termina agravando, sabe o quê? O consumo energético. O consumo energético. Beleza? Então é um problema que leva ao outro. É um problema que leva ao outro, tá? Essa é a questão sobre o próprio consumo de energia. A questão de enchentes, né? Os alagamentos, não é? Os deslizamentos de terras, tá? Em áreas de risco. Agora, tirar a galera dessas áreas de risco e levar para outras localidades, aí é que está o problema da infraestrutura, não é? Aí, ó, os corpos hídricos, a contaminação. A contaminação desses corpos hídricos, não é? E isso é ocasionado devido à ausência de quê? A ausência de saneamento básico. A ausência de saneamento básico. Tá bom? Tratamento de esgoto. Mas isso vai comprometer o abastecimento e a saúde da população. Tudo certo? E aí, foi? Beleza. Vamos só dar uma recapitulada aqui no que nós vimos na nossa aula hoje. Caramba, foi coisa, hein? Deu pra gente falar muita coisa aqui interessante na nossa aula. Olha só, nós falamos sobre a questão da urbanização, a expansão das áreas urbanas, a questão sobre as nações desenvolvidas, áreas centrais, a questão sobre as nações subdesenvolvidas, falamos sobre a sustentabilidade no âmbito urbano, né, o planejamento urbano, a mobilidade sustentável, a recuperação devida das áreas verdes, rios urbanos, a questão sobre a justiça ambiental, direito à moradia, aí os problemas sociais urbanos, falamos sobre a favelização, segregação espacial, violência, criminalidade e diretamente os problemas sociais. E aí a gente desenvolve muito bem. Pessoal, vamos responder algumas questões? Vamos responder aqui algumas questões? Olha só, eu trouxe essa nossa questão aqui para você que não tá aí, chegou agora ou que vai fazer. Essa questão ela tá na plataforma, tá? Essas questões elas estão na plataforma, elas estão lá no nosso material teórico. Então vamos lá? Olha só. A urbanização é um fenômeno que se caracteriza pela transferência da população ao longo da história da zona rural para a zona urbana, condicionada por fatores atrativos e repulsivos. Sobre a urbanização, é correto afirmar que, vamos lá, é necessário que os países apresentem sempre um alto índice de industrialização para que sejam fortemente urbanizados. E aí? Errado.
Onde é que um país ele vai ter que apresentar esse índice de urbanização? Que sejam fortemente industrializados. Lembra que eu falei para vocês que a urbanização, ela nem sempre, ela está atrelada à industrialização, mas nem sempre a industrialização ocorre para todos dentro da urbanização. A industrialização, né, no caso. Os países subdesenvolvidos na atualidade oferecem mais fatores atrativos do que os desenvolvidos, principalmente pelo crescimento maior da economia em relação à estagnação experimentada pelos países ricos. Errado, na verdade é o contrário. Mas o que é que você observa aqui nessa questão? Que os países isso para a população, beleza. Agora, se fosse para os países desenvolvidos, aí sim ela estaria correta. Porque os países subdesenvolvidos, eles apresentam uma maior quantidade de fatores do que as nações desenvolvidas. Fatores de crescimento. Letra C. As péssimas condições de vida existentes no meio rural representam um importante fator repulsivo à urbanização nos países desenvolvidos. E aí? Errado. Tá? Agora, o que é que está errado aqui? O termo desenvolvido. Se tivéssemos aqui o termo subdesenvolvimento, aí sim essa alternativa estaria correta. Letra D. As zonas urbanas concentram um percentual cada vez maior da população mundial. E a proporção de pessoas que vivem nas grandes aglomerações, cidades de 10 milhões de habitantes ou mais, é extremamente elevada. E aí? As zonas urbanas concentram um percentual cada vez maior da população mundial. E a proporção de pessoas que vivem nas grandes aglomerações é extremamente elevada. Essa proporção é elevada? Não. Existem muitos países. Se ele falasse do Brasil, aí sim. Mas quando ele fala relacionado à população mundial, tá aqui, ó. Existem áreas em que a população ela não é predominantemente urbana. Ela apresenta um equilíbrio. Principalmente os países da Europa. Então só sobrou aqui a letra E de amor. Os fatores atrativos estão ligados fundamentalmente ao processo de industrialização, notadamente quanto à geração de empregos. Agora saiba, né, que isso daqui é bastante desigual, tá? Essa questão ela é muito desigual mesmo. Vamos para a nossa segunda questão? Olha só. A urbanização, o aumento da parcela urbana na população total, é inevitável e pode ser positiva. A atual concentração da pobreza, o crescimento das favelas e a ruptura social nas cidades compõem de fato um quadro ameaçador. Contudo, nenhum país na era industrial conseguiu atingir um crescimento econômico significativo sem a urbanização. As cidades concentram a pobreza, mas também representam a melhor oportunidade de se escapar dela. Olha só, situação da população mundial, 2007, vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação coerente com os argumentos do texto. Ah, professor, esses argumentos do texto quais são? Ó, parcela da população urbana na população total, tá? Positiva, concentração da pobreza, crescimento das favelas, ruptura social, tá? Quadro ameaçador. Então vamos lá. Ó. No mundo contemporâneo, que é o mundo atual, os governos devem substituir políticas públicas voltadas ao meio rural por políticas destinadas ao meio urbano. E aí? Errado. As políticas públicas elas devem ser equilibradas, tanto para o meio rural quanto também para o meio urbano. Não tem esse negócio de investir mais em um local do que em outro, não. Letra B. A urbanização só terá efeitos positivos nas economias mais pobres. Oxi, como assim? Se for controlada pelos governos por meio de políticas de restrição ao êxodo rural? Claro que não. Claro que não. Beleza? Essa daí precisa nem explicar, né? Pelo amor de Deus. Letra C. A concentração populacional em grandes cidades é uma das principais causas da disseminação da pobreza nas sociedades contemporâneas. Eu vou colocar aqui uma interrogação, porque talvez seja essa.
A concentração populacional em grandes cidades é uma das principais causas da disseminação da pobreza nas sociedades contemporâneas. Vamos lá. Nos países mais pobres, o processo de urbanização é responsável pelo aprofundamento do círculo vicioso da exclusão econômica e social. E aí? O processo de urbanização? Não. O processo de crescimento da mecanização no campo. Letra E. Os benefícios da urbanização não são automáticos, pois há necessidade de contribuição de políticas públicas para que elas se realizem. Ah, letra E. Letra E. Ô professor, e por que não a letra C? Ó, a concentração populacional em grandes cidades é uma das principais causas da disseminação. Quando ele coloca aqui, ó, é inevitável e positivo. A atual concentração compõe de fato, contudo, nenhum país na era industrial. Beleza? Então, quando ele coloca concentração populacional é uma das principais causas de disseminação da pobreza. Não, a questão da industrialização também. Tudo certo? Então, a letra E aí. Vamos para a nossa última questão? Olha só, vamos lá. A mais profunda objeção que se faz à ideia da criação de uma cidade como Brasília é que o seu desenvolvimento não poderá jamais ser natural. É uma objeção muito séria, pois provém de uma concepção de vida fundamental. A de que a atividade social e cultural não pode ser uma construção. Esquece-se, porém, aqueles que fazem tal crítica que o Brasil, como prática da América, criação do homem ocidental. Tudo bem. As ideias apontadas no texto estão em oposição porque, olha só, a cultura dos povos é reduzida a exemplos esquemáticos que não encontram respaldo na história. Errado. As cidades, na primeira afirmação, têm um papel mais fraco na vida social. Errado. Na verdade, é ao contrário. Tá? É ao contrário. Enquanto na América é mostrada como exemplo a ser evitado. Não, é errado. Letra C. A objeção inicial de que as cidades não podem ser inventadas é negada logo em seguida pelo exemplo tópico da América. Não, ela é reafirmada. Letra D. A concepção fundamental da primeira afirmação defende a construção das cidades. E a segunda mostra historicamente que nessa trajetória ocorreram sérios problemas. Errado, tá? Errado. Por quê? Porque isso vai fazer uma crítica direta aos países ocidentais. A primeira entende que as cidades devem ser organismos vivos que nascem de forma espontânea e a segunda mostra que há exemplos históricos que demonstram o contrário. Exatamente. Olha aí, ó. Esquecem-se, tá? A segunda, exemplos históricos, a questão histórica. Beleza? Tudo certinho? E aí, fechou? Fácil demais, né não? Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Que Deus abençoe vocês grandemente. Qualquer dúvida, estarei à vossa disposição. Então, vocês podem estar chamando o professor Tiago e aí fica fácil demais para a gente desenvolver, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera. Valeu!